e dentro do CRM existe a fidelidade, né? Então, aqui gera, né, a partir do momento que eu ofereço boas experiências, o apoio ou a lealdade e advocate, né, que significa advogar a minha marca. O ideal dentro do CRM ou dentro da experiência de consumo é que ele se sinta tão satisfeito, né, que ele passe a advogar, a defender a minha marca, né, e isso faz com que ele próprio faça propaganda para atrair novos consumidores. Então, indo ali ao quadro, tem ali, além de reter os clientes, aplicando indicadores como a taxa churn, né, e outros para acompanhar, é preciso conhecer as causas de abandono da marca. Então, a jornada do cliente ele serve para criar métricas, acompanhar por que naquela fase, né, então está acontecendo, por exemplo, o abandono, né? Então, dentro da tecnologia, então é possível ver, olha, o consumidor ele foi até naquela etapa, verificou os produtos, colocou na cesta, no carrinho e abandonou as vendas. Então, nesse sentido, né, avaliar, verificar, fazer pesquisas, tudo isso é importante e aí, então, ter condições para proporcionar, então, melhor relacionamento. E por último, indo ali ao quadro, nova terminologia que faz parte dessa experiência. É o feed forward, né? Antecipa respostas para os problemas comunicacionais que podem se desenrolar à frente. Então, qual que é a situação? Para proporcionar hoje a melhor experiência ao meu cliente, eu não posso ter problemas. Mas, a partir do momento que aquele problema existe e a empresa reconhece, o que eu posso fazer? E aí vem essa terminologia que chama feed forward. Né? O problema existe, então vamos gerenciar. Falei, olha, existe essa situação, mas eu já encontrei uma solução, um caminho diferente que você possa fazer assim, assim, assim. Alertá-lo, muitas vezes, comunicar ou, né, em função daquele problema, qual que é o melhor caminho que o consumidor ele pode realizar ali dentro do processo de atendimento, tá? Então, esse é o caminho, então, para melhorar a experiência do cliente. CXM, novo modelo de relacionamento. Dentro do marketing de relacionamento, né, então existe aí a abordagem onde eu verifico, né, então toda a jornada do cliente. E durante esse processo, então foi verificado então que, né, existe uma etapa muito importante, né, então que favorece novas estratégias dentro do CRM. Então, indo ali ao quadro, temos aqui, olha só, um novo modelo de relacionamento. E hoje, então, essa abordagem ela está baseada aonde, né, então se verificou dentro da jornada do cliente que o consumidor atual ele detém tempo limitado para analisar opções à disposição. E aí eu pergunto para você como consumidor, você tem tempo para comprar as suas coisas, fazer as suas compras de forma, né, tranquila? Então, hoje, a maioria dos consumidores, em função até da falta de tempo, não é verdade? Hoje a gente trabalha mais, parece que o tempo ele é curto, né? E até em função disso, né, então existe aí, né, então é uma nova estratégia. E aí, então, seguinte ali, 83% das pessoas confiam na família e nos amigos, ou seja, o círculo social próximo como fonte mais confiável para embasar decisões com relações às suas marcas. Vamos pensar novamente, processo de consumo, desde a sua necessidade até o processo de compra. Pela falta de tempo que nós temos, né, então, hoje o consumidor ele procura recursos para encurtar o processo de decisão de consumo. E a principal referência são as pessoas próximas. Quer dizer,
antes, né? Então, enquanto a gente tinha tempo, a gente passeava no shopping, verificava todas as opções, mas em função desse pouco tempo, precisamos de referência para decidir. E dentro dessas referências foi descoberto que, né? Então, os nossos amigos, familiares são importantes dentro do processo de decisão. E aí, então, indo ali ao quadro, eu tenho aqui que 65% das pessoas prestam atenção nas opiniões postadas ainda no meio de ambiente online. Então, o que vai ditar sucesso na marca é o acúmulo de experiências positivas que puder somar junto aos clientes que deram voto de confiança em escolher, dentre as diversas possibilidades que dispunha. E é por isso, então, que as empresas elas estão buscando a apologia do consumidor. Não é verdade? Então, vamos pensar novamente. Falta de tempo, eu preciso decidir. Ar-condicionado, um negócio bem difícil, está bem calor, como que eu vou comprar? Ao invés de eu ir em loja, eu falo, olha, vou pegar uma pessoa de referência, que conhece muito bem. E aí a pessoa me fala assim, olha, aquela empresa é sensacional. Dentro da minha tomada de decisão de consumo, eu diria que aquela referência ali, né, vai me trazer, digamos, 40%, 50%, 60% da minha decisão final, né? Claro, vou verificar outras, né? Mas hoje a gente vê, então, né, que as referências, as apologias que as pessoas fazem, tem uma forte influência aí na parte de decisão de consumo. E é nesse sentido, então, novamente, focando a decisão ou na jornada do cliente, indo ali ao quadro, temos aqui, então, os caminhos que o consumidor digital ele percorre segundo o nosso autor Kotler. E ele fala assim, que o consumidor digital, ele faz a assimilação, né? Quer dizer, assimilação é a necessidade. Eu tenho necessidade de consumir. Então, ele vai procurar algumas marcas. E é justamente nesse ponto de arguição. O que é arguição? Buscar referências. Referências no sentido de, né? Posso buscar propagandas, né? Posso eu mesma buscar as minhas referências ou ainda perguntar a outras pessoas. Posso buscar num catálogo. Existem várias formas de eu procurar as opções e as marcas, né? Então, para saciar o meu consumo. E nesse sentido, a arguição. Então, novamente, se eu tenho pouco tempo, tá, essa etapa, as pessoas que vão fazer apologia, né? Se alguém me disser aqui, durante esse período aqui, olha, aquela marca é sensacional, aquela empresa é super eficiente. Para que pensar tanto, né? Então, eu só vou ali conferir mais algumas informações e vou decidir, não é verdade? Então, seguinte ali ao quadro, nós temos ali, depois da arguição, a ação, né, que é o consumo, e a partir do momento que eu confirmo, né, o que as pessoas me falaram, as referências boas, também o cliente ele vai buscar a apologia. E é isso que as empresas elas precisam começar a prestar atenção. Vamos buscar a apologia, até porque a apologia vai trazer muito mais clientes, né? Então é isso. Então, dentro da avaliação, novamente, dentro da experiência de consumo, preciso repensar tudo isso para criar apologia. E para isso tenho algumas metodologias. Indo ali ao quadro, novamente, então o autor, né, então, Madruga, né, Roberto Madruga, ele coloca o modelo emocional de relacionamento com o cliente. Coloco toda a jornada do cliente, do início ao fim, e aí faço uma avaliação aonde os próprios clientes eles vão, né, então, colocar o sentimento referente àquela etapa que ele vai passar. E essas caretinhas, né, ou essas características, elas são baseadas em duas questões importantes para a experiência do consumidor, que é a humanização, pensando aí no atendimento, e também na resolutividade. Resolutividade significa, então, a resolução
do meu problema. Entrega rápida, vamos pensar aí, meu produto não deu certo, eu preciso devolver. Nossa, uma dor de cabeça para resolver isso aí, ligar ali, né? E a empresa que tem resolutividade nesse aspecto, com certeza vai ganhar, né, a minha atenção. Por quê? Porque foram eficientes. No histórico, né, então, das empresas, a maioria das empresas, né, então, dá até arrepio de pensar que eu preciso devolver aquele produto e que isso tem um processo muito longo, aonde as pessoas geralmente não atendem bem. Então, indo ali, novamente dentro da metodologia, quais são as características? Então, a questão da desconfiança, a satisfação, a alegria, tristeza, apatia, robotização, a raiva, irritação e o medo. Então, vamos pensar aqui, a questão da resolutividade, né? Quanto menos eu tenho, né? E conforme a humanização, né? Então aqui menos de humanização, isso vai gerar raiva, né? Menos resolutividade e mais ou menos de humanização gera tristeza. E assim por diante, esse é o modelo então que o Roberto Madruga ele coloca para avaliar. E ele fala ainda que existe a zona POWE. O que é a zona POWE? Né? Que durante a jornada do cliente, ele vai ser influenciado por 3 aspectos para decidir o consumo. Primeiro ponto é, então, o P, né? Fonte de influência própria. O que significa fonte de influência própria? Quer dizer, a minha experiência de consumo. Eu, como consumidora, tenho o meu próprio histórico, né? A minha experiência, o meu gosto, tudo isso vai me dizer, né? Então, essa é a minha referência interna. Seguinte a isso, tem ali o quadro. Fonte de influência, os outros, que são o círculo social, né? Quer dizer, os meus amigos, a minha família. E por último ainda, fonte de influência externa, que refere-se aí, né, ao que a publicidade, ao que a empresa ela coloca, né, que também pode influenciar. Mas, né, destacando aí que a fonte de influência de círculos sociais, isso pessoas próximas ou até das redes sociais, é um fator bem importante para as empresas buscarem hoje em dia. Mudança com relação à conduta do marketing. Pensando aí, né, então, na gestão do relacionamento, com todas as mudanças que acontecem hoje, né? Então, a gente precisa, novamente, destacando aí a jornada do cliente. E nesse sentido, então, algumas empresas já entenderam que, então, precisa buscar a apologia, né? Que significa, então, né, que os clientes, né, pelo fato de você oferecer experiências de consumo que são superiores às outras empresas, né, então elas comecem a fazer apologia e fazer propaganda para as outras pessoas. Em função disso, surgem, então, novas métricas que as empresas precisam, então, verificar. Então, indo ali ao quadro, quais são as métricas? Então, o coeficiente de ação de compra, ou seja, o CAC, ele mede a eficiência em converter a consciência em efetivamente compra. Então, se a gente for ver a jornada do cliente, o que é a consciência? A consciência é justamente, então, a base, né, então, do funil aonde o cliente ele começa a ter uma certa necessidade de consumo, é onde ele identifica que ele precisa resolver algum problema e muitas vezes essa resolução está no consumo, né? E nesse sentido, então, dentro do funil de vendas, então, vamos pensar aí, olha, né? Então, a minha empresa, ela atraiu naquele momento inicial, pela publicidade, né? Então, pelas estratégias que a empresa criou, né?
quantas pessoas, então, elas foram atraídas e quantas isso gerou vendas, né? Então essa é a primeira métrica que eu preciso verificar. Seguinte a isso, dentro aí, né, então, desse novo conceito, eu preciso ainda verificar o coeficiente de defesa da marca. Então, né, a apologia. Dentro da consciência, da etapa da consciência, onde o consumidor ele começa a ter contato com a empresa, quantos foram, né, dentro do funil de vendas e quantos chegaram então a essa etapa que é a defesa, né? Então, quantos conseguem fazer apologia? Então, são novas métricas que o gestor precisa verificar. E nesse sentido, também, posso criar novas estratégias. Quais são essas estratégias? Indo ali ao quadro, então eu tenho aqui a estratégia de ampliar o estágio de assimilação, né? Quer dizer, então eu crio atividades ou estratégias para então atrair o meu cliente, então fazendo marketing de conteúdo, fazendo promoções, né? Então para que a minha marca seja cada vez mais visível. A partir do momento que eu tenho a apologia dos meus consumidores, né? Então vamos pensar aí toda a jornada do cliente. Então, empresa, né? Ela tem aí um funil, a base do funil muito grande, aonde eu consigo atrair vários clientes. E a partir do momento que eu tenho algumas clientes que fazem apologia, que colocam comentários positivos dentro do meu site, nas redes sociais, nos canais de avaliação, né, do consumidor, então eu tenho muito mais possibilidade de atrair aquele cliente que está conhecendo a minha empresa. Então, uma das estratégias é, a partir do momento que eu tenho apologia, então, vamos melhorar a retenção dos clientes? Então, tá aí a primeira estratégia. Indo ali ao quadro, então, a estratégia de ampliar o estágio de assimilação pode fomentar recomendações por parte dos consumidores. Exige um maior volume de investimento em propaganda veiculada. Desencadear conversa entre os consumidores, né? Então, justamente, tem consumidores que fazem apologia, eu preciso estimular para que eles se manifestem, né? Então, quanto à questão da satisfação daquela empresa, tá? Então, quanto mais esses clientes se manifestam, melhor fica, e aí a empresa ela precisa criar canais, né? Então, para que essas pessoas coloquem ali a sua avaliação positiva. Indo ali ao quadro, ainda sobre as estratégias, né? Então, desse novo modelo de relacionamento. O novo modelo de relacionamento deve ser pautado tanto no engajamento do consumidor, como também envolver níveis satisfatórios de resolutividade, né? Então, novamente, dentro da experiência do cliente, o cliente precisa trazer, ou a empresa precisa trazer a resolutividade. A resolutividade pode ser aproximada do estágio de arguição, né, que é do processo de avaliação. Novamente, então, quais são as partes difíceis do processo de atendimento? A partir do momento que eu tenho a resolutividade, então isso favorece, né, então, uma avaliação positiva do meu cliente, e isso pode, então, ser utilizado como uma fonte estratégica. E aí, indo ali ao quadro, então, a consciência dos colaboradores em prol de um novo modelo de relacionamento. Preciso, então, incentivar, né, então, para que os meus funcionários, então, tenham aí a cultura apropriada para a resolutividade. E aí, ainda, seguindo as questões estratégicas, né? Então, tenho 2 modelos de relacionamento de acordo com o autor Madruga. E ele fala assim, que a empresa ela pode, então, decidir por um modelo de relacionamento CX simplificado ou ainda um modelo de relacionamento
CX completo. Qual a diferença entre um e o outro, né? Então, olha só, modelo de relacionamento CX simplificado deve ser suficientemente simples para oxigenar a perspectiva tradicional. O caminho percorrido pelo cliente vai de reconhecer a própria necessidade. É justamente um processo mais simples, aonde tem a jornada do cliente, eu vou melhorando, né? Então, todas as partes, né? Então, dentro da jornada do cliente. É um processo simples, né? Então, consiste em melhora contínua do atendimento, que traz aí a melhor experiência ao consumidor. Agora, quando eu falo, né, então de modelo de relacionamento completo, né, então aí a empresa ela precisa ir um pouco mais adiante. Indo ali o quadro, então, qual que é a estratégia? Envolver os chamados micromomentos, novamente utilizar a jornada do cliente, né? E a cada contato, então, avaliar de forma muito mais crítica, e aí por isso que chamo de micromomentos, capturar esses contextos de contato com o cliente se torna imperativo à medida que guarda um potencial de atingir a apologia. Né? Então, esses pontos de contato me favorecem ter uma oportunidade de trazer uma expectativa, né? Então, uma melhor expectativa com relação a, né? A empresa ela coloca não só melhor o atendimento, mas, né, então fazer com que supere as expectativas do cliente, tá? Então, é isso, então, o modelo, então, relacionado a CX completo. E vamos então para a resolução da situação problema, melhorando a experiência do cliente através de indicativos, né? Então, aí a importância, né, então de avaliar toda vez, né, então a jornada do cliente, e nesse sentido existem vários pontos, né, então para que seja melhorado, e aí temos a metodologia adequada para isso. Então, indo ali ao quadro, olha só, qual que é o desafio? A empresa identificou dentro da jornada do cliente que, né, então, foi identificado 10% de tristeza, 40% de raiva, 20% de robotização e 30% de desconfiança. Ainda existe a questão da reclamação nas redes sociais. Então, novamente, né, são indicativos, são métricas que precisam ser trabalhadas. E aí a metodologia, né, o de Roberto Madruga, ele coloca essas emoções justamente para mostrar aí, né, que muitas vezes ou a questão da humanização com relação ao atendimento, ou a questão da resolutividade, ela está fraca ou não, né? E nesse sentido, então, se a gente for identificar, né, então essas características e essas métricas, percebe-se aí, né, então que a parte de resolutividade dessa empresa ela está, né, então com um índice baixo, e é por isso então, né, que eu preciso verificar através das redes sociais ou através de outros dados, então, qual que é o problema com relação à experiência de consumo dos meus consumidores. Voltando ali novamente ao quadro, então, tem aqui, o objetivo é acumular experiências positivas no cliente de forma que ele faça a apologia, né? Eu tenho esses indicativos ruins, mas, né, então, vamos criar a apologia. E dentro desse desenvolvimento, fazer então as correções necessárias de acordo com os indicativos. E eu posso, né, então, através das redes sociais ou através de comentários que o próprio consumidor ele faz hoje nos meios digitais, né? Hoje o consumidor ele não está satisfeito. Então, muitas vezes ele vai ali comentar, né? Então, em muitos os canais, tá? Então, a empresa ela precisa acompanhar tudo isso e muitas vezes existe um indicativo do qual o problema dessas métricas, tá? Então, tá aí uma das possibilidades. Voltando ali ao quadro, a partir do momento que eu identifico qual é o problema, então, posso usar o feed
forward, né? Então, que é um feedback, né? Porém, identifica o problema e começa, então, a partir do momento que eu preciso trazer a melhor resolutividade. Não tem a solução 100%, mas, né, só o fato de eu comunicar ao meu cliente, né, daquela situação e trazer alternativas para a resolução, isso já melhora a experiência e a satisfação daquele consumidor. E por último, indo ali ao quadro, o cliente não possui tempo, por isso, né, então, facilitar os processos, criar processos que melhorem, né, então, esse comportamento de consumo. Melhorar o ambiente de negócios, buscar a resolutividade e a comunicação, né? Quais são os pontos de contato do meu consumidor? Então, tanto o ambiente de negócios, tanto a parte tecnológica, então, precisa ser melhorada. E, por último, criar a cultura de relacionamento dentro da empresa, onde os meus funcionários tragam ali soluções adequadas quanto à questão da experiência do consumo. Ok? Então, hoje já finalizando, então, a nossa última aula de CRM, né? E vamos, então, ao nosso momento de interação. A última pergunta que eu coloco nesse momento de interação é: as empresas estão preparadas para ofertar experiências, né? Então, diante de tudo que eu falei para vocês, mesmo a questão omnichannel, né, com várias plataformas hoje disponíveis, e aí utilizar tudo isso para proporcionar uma melhor experiência ao cliente. Será que as empresas estão preparadas para fazer tudo isso, né? Então é a pergunta que eu coloco aí para vocês. Então, alguns minutinhos e a gente já retorna. Então, vamos lá, pessoal. Então, né, o nosso momento de interação, voltando aí, então, a pergunta que eu coloquei ali, só indo ali ao quadro: as empresas estão preparadas para ofertar experiências, né? Então, na verdade, eu coloquei essa pergunta justamente para que a gente possa pensar, né? Então, a importância do CRM e como, né? Então, o CRM ele está se desdobrando diante a tantas mudanças que vem acontecendo dentro do marketing digital, né? Então, hoje é um desafio. Durante toda a nossa aula, explicamos aí o desafio da implantação de um CRM, e hoje, então, ele já vem num novo formato, né? Que é de vários canais, e aí a verificação a todo momento de, né? Então, acompanhar a jornada do cliente e fazer e trazer as melhores experiências ao consumidor, né? E aí, se vocês forem ver algumas estatísticas, né, eu falo assim: professora, mas será que existe empresa já, né, com essa nova modalidade? Sim,
né? No Brasil nós temos, por exemplo, o próprio Boticário fazendo isso, Centauro, né? A Disney, então para quem já foi na Disney, fala assim, olha, né? Então essa questão da experiência, né? É fantástico, todo mundo volta lá encantado, mas justamente por quê? Porque eu trabalho aí com esses conceitos, né? De proporcionar a melhor experiência. São poucas ainda as empresas que realizam, né? Então, todo esse conceito que nós acabamos de falar, hoje a gente pode falar que está em torno de 5 a 6% de todas as empresas. Porém, né, então, de acordo com algumas pesquisas, né, algumas pesquisas indicam que em 3 anos, a partir do momento que você consegue efetivar o Customer Experience, né, em 3 anos ele pode conseguir, né, uma receita aí, né, de dobrar a sua receita em 3 anos, né? Então, de todos os benefícios que a gente conhece do próprio CRM, então, o Customer Experience, então, ele traz aí, com certeza, maiores valores e aí tá aí o desafio, né? Justamente de você conseguir implementar todos esses conceitos. Tudo bem? Então, já finalizando a nossa aula, a nossa última aula, espero que vocês tenham gostado, tá? E vamos então recapitular todos os conceitos utilizados na aula de hoje. Então, indo ali ao quadro, hoje tratamos aí novas concepções do marketing. Para falar dessas novas concepções, precisamos, né, falamos aí da convergência midiática e principalmente então do Omnichannel. O que é o Omnichannel? O Omnichannel é então você ter vários canais hoje à disposição, né? Porém, então, a empresa ela ter a integração e a uniformidade da comunicação justamente para favorecer aí a melhor experiência ao seu consumidor. Indo ali ao quadro, voltando ali, o resultado de tudo isso, então, foi fruto da nossa aula, Customer Experience Management, né? Então, o CXM, né? Então, o que é o CXM? É justamente essa mistura do Omnichannel, né, das tecnologias que vão avançando, o próprio CRM, né, então o programa de CRM que, então, em função do avanço da tecnologia e também das necessidades do consumidor que hoje ele interage muito mais com as tecnologias, vem esse conceito de atender de diversos canais e proporcionar aí a melhor experiência. E para isso eu preciso então priorizar e verificar qual que é a jornada do consumo e sempre estar otimizando o atendimento de forma a, né, então, objetivar aí a experiência e o valor ao cliente. Voltando ali novamente ao quadro, então, a experiência do cliente é o foco, então, do CXM e, então, hoje, em função disso, existem novas condutas do marketing, né? Então, entre elas aí, então, algumas empresas estão buscando a apologia. A partir do momento que ofereço boas experiências, né, o consumidor, ele vai defender a minha marca e com certeza isso vai trazer aí maior retenção, né, e melhores resultados à minha empresa. Ok? Muito obrigada a todos e até a próxima, pessoal.